Como falar sobre você? Quer ter mais segurança para se apresentar? Pode ser numa reunião, numa entrevista, não importa. Fica aqui nesse vídeo que eu vou ajudar você. Quando alguém te pergunta, me fale sobre você sente o quê? Um frio na barriga? Um desespero? Ou é confortável? Pode ser que para você seja confortável. Antes de eu trazer esse tema, eu vou me apresentar aqui. Eu sou Fernanda Costa, especialista em carreira, orientação profissional. Tem aqui as minhas redes, me segue, aproveita, curta, comenta e compartilha esse vídeo com mais pessoas que estão naquela fase de preciso me apresentar, preciso falar de mim, eu preciso contar um pouco da minha história. Fernanda, por onde eu começo? Nesse vídeo, eu já trouxe aqui um tema sobre como você falar nas entrevistas, como você responder as perguntas mais difíceis, mas o tema específico, falar sobre você, eu tinha prometido e agora eu vou cumprir de falar exatamente só sobre isso nesse vídeo. Essa pergunta, gente, fale sobre você, ela pode abrir portas como fechar portas para as oportunidades que aparecem na sua vida. Eu não esqueço quando eu comecei lá atrás, né, gente, no meu primeiro emprego com 19 anos, eu lembro que eu já fui fazer uma dinâmica de grupo, né, era para ser vendedora de shopping. Eu, assim, era muito tímida, tinha vergonha, mas eu falava bem. A minha comunicação, ela era boa, direta, mas eu tinha vergonha. E eu era uma menina ainda, né, 19 anos ainda, então amadureci, cresci. O que me ajudou a aprender a falar sobre mim também foi trabalhar na área de vendas, na área de comunicação. Então, isso eu vejo pelos meus mentorados. Quando a gente vai para uma área de atendimento ao público, de estar com gente, você destrava algumas coisas ali, com certeza. Depois disso, durante a minha jornada, né, eu acabei entrando na aviação. O processo seletivo para aviação, gente, ele é muito cruel, eu falo, é bem desafiador. Então, são várias fases. Na minha época ainda, tinha redação, tinha que falar na frente de todo mundo, tinha que falar com o gestor individual. Será que você hoje se sente preparado para falar com quem quer que seja que apareça na sua frente? Né? Então, aqui existem técnicas para isso, né? Lá atrás eu não tive, eu fui indo, né, nos trancos e barrancos ali, mas consegui. Falar sobre você, ele pode te posicionar melhor na sua área, ele pode fazer com que aquela entrevista onde você não tem as competências necessárias, que isso, falar sobre você, crie uma conexão. Você vai passar segurança, vai passar autoconfiança. O falar sobre você, ele traz presença. Então, ele é muito importante a gente, pelo menos, saber contar a nossa história. E aqui eu vou trazer uma habilidade de extrema valia para você. Storytelling. O storytelling, gente, ele é uma das habilidades muito importantes. Hoje vocês veem muito nas redes sociais, né? O pessoal contando várias histórias, contando várias formas, né? Antes de chegar, às vezes, ao resultado final daquela mensagem. Mas é importante, sim. Eu, como comunicador, né, que sou a pessoa ali que vai passar a mensagem, né, eu que vou iniciar uma mensagem, eu preciso saber contar sobre mim. E como estruturar, então, um bom storytelling aí para você, né? Vamos começar falando disso, depois eu trago as estratégias aqui para você do que fazer e não fazer. O primeiro storytelling, gente, ele tem uma linha de raciocínio. Então, eu começo falando, eu posso começar falando do meu presente, onde eu tô hoje, né? Então, oi, eu sou Fernanda, eu sou João, eu sou Maria, atuo com tal coisa, Y coisa, e aí eu posso ir para o meu passado. Atuei muitos anos na área do comércio, na área do atendimento ao cliente, na área da aviação, na área do direito. E atualmente, ó, eu volto para o presente e posso falar um pouquinho do que eu busco também. Claro que eu estou resumindo, né, gente? Aqui a gente pode falar bem mais coisa. Mas aí você vai para o seu futuro. Estou buscando atualmente, com as experiências que eu já tenho, crescimento, desenvolvimento, quero cargos de liderança, quero desenvolver os meus conhecimentos na área de tecnologia. Então, ó, essa técnica, né, do presente, né, o 3Ps que eu falo, presente, o passado, né, e o meu plano de ação, essa técnica dos 3Ps ajuda muito você a falar sobre você e contar a sua história também, né? Então, nesse processo, quando eu conto a minha história, eu preciso pensar: o
que aconteceu lá atrás, no passado, que foi importante, que vai estar de acordo com a minha vaga, né, que eu estou indo, ou naquela reunião. Se eu vou pedir um aumento, né? Tem um vídeo nesse canal que eu falo de salário também, né? Então, se eu vou pedir um aumento, o que eu preciso fazer? Como eu preciso me portar? Né? Então, a sua comunicação postural também influencia na hora de você falar sobre você. Então, eu quero que você faça um exercício agora. Resgate aí. Quais foram os momentos, as suas maiores conquistas, os maiores resultados? O que você agregou para todas as empresas, escola, trabalhos que você teve? O que você agregou? Pelo que você foi reconhecido? O que você criou? E mesmo que você fale, ai, não tenho nada, eu tenho certeza que alguma coisa boa você fez, né? Por favor. Então, olha aí para a sua história. Essas histórias que você tem na sua jornada, eu falo para a gente guardar em caixinhas. Caixinhas da superação, caixinhas do reconhecimento, porque na hora de contar sobre você, você vai resgatar essas histórias e colocá-las ali dentro da vaga que você precisa falar, dentro da área que você quer uma promoção, uma recolocação, ou mesmo para você falar sobre você num grupo de networking. Isso também é muito importante. Então, falamos do storytelling, falamos um pouquinho aqui do que é importante para você. E agora, né, o que não fazer no Fale Sobre Você? Gente, falar demais. Às vezes a gente tem que gravar um vídeo de até 2 minutos, 1 minuto de apresentação pessoal, você quase passa o tempo. Um recrutador, uma pessoa, só pergunta, fala um pouquinho de você. Você fica ali 5 minutos falando, conta uma história que vai lá atrás, depois vai lá para frente, depois perde o foco. Então, falar demais, não ter foco na sua resposta, preste atenção na pergunta. Mas, Fernando, fale sobre você. Eu falo do pessoal ou eu falo do profissional? O que eu falo? Você pode mesclar os dois, você pode falar um pouquinho do seu passado, do seu presente, do seu futuro, você pode falar de hobbies que você gosta. Claro, você não vai dar foco para isso. Então, por exemplo, eu tenho o Bernardo, que vocês já viram aqui ele nesse canal. Eu não vou ficar falando na entrevista inteira sobre ele, mas eu sempre me apresento falando que eu tenho um pet, sou mãe de pet. Esse é o meu jeito. Você pode ser que seja aí pai, mãe de gatos, né, ou não, passarinhos. Então você pode trazer isso, trazer um pouco ali. Eu tenho uma mentorada maravilhosa que o nome dela, ele é índio, né? Ele tem uma descendência indígena. Então eu falei para ela, por que não se apresentar falando, né, da importância do seu nome? E ela se apresentou assim e passou, né, no trabalho. Então, não esqueceram dela, né? Lembraram do nome dela. Então, ela foi se apresentar e falou: olha, meu nome, ele é diferente porque ele tem uma origem indígena. Ela falou da onde ela mora. Então, ela acabou falando um pouquinho também de onde ela estava. Então, olha, eu sou de uma cidade que é muito cultural, que aqui tem muitos turistas. Então, ó, quando eu me apresento já chamando a atenção também, isso ajuda. Então, o que eu não posso fazer é perder o foco, é falar coisas sem conexão, falar coisas que não precisam. Então, cuidado com esses pontos, tá? E o falar de menos também te prejudica. Exemplo. Eu sou Fernanda, eu já fiz transição de carreira, eu atuo, né, com desenvolvimento de pessoas e sou de São Paulo. Isso não é legal. É pouco, fica pobre, você pode explorar mais. Então eu falo que na hora de falar sobre você, coloca o teu melhor ali, né, a tua melhor persona, que isso vai te ajudar. Então, dentro dessas dicas aqui, estratégias, na verdade, que eu te trouxe, como que você pode construir o teu fale sobre você, né? Então, faça suas histórias, junte ali desde o passado o seu reconhecimento, reflita, traga algo curioso sobre você, porque isso vai marcar a pessoa que você está se apresentando. E aqui, gente, o importante, uma última estratégia também, é treinar. Prática e repetição. Falar sobre a gente não é fácil. Então, pratique, peça feedbacks, faça processos de autoconhecimento, onde você vai saber características suas. E, olha, esse é o principal, na verdade. Se orgulhe da sua história. Esses dias eu estava com uma cliente também e ela assim, nossa, Fê, foi a primeira vez que eu me emocionei ao lembrar da minha história. Então, você pode se emocionar também, a sua história ela tem muito valor, às vezes você veio de uma infância difícil, de uma criação desafiadora, e tudo isso importa, e isso tem que estar na sua história. O Fale Sobre Você é o momento de você mostrar que você se orgulha de onde você chegou, que você conquistou coisas. Se você vai para uma entrevista ou para uma reunião já assim,
nada funciona, nada dá certo. Não, não é assim. Eu sempre gosto de uma frase que fala: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você está aí onde você realmente deveria estar. Então, olhe ali para trás e se orgulhe do que você construiu. Olha onde você chegou. Pode ser que você está achando que seja pouco, mas sempre tem alguém que está te admirando, que se inspira e que está fazendo coisas porque você também começou lá atrás. Então, se inspire com a sua própria jornada. Gosto muito de uma frase também que eu trago nos meus treinamentos, que é: para encantar o outro, eu preciso me encantar primeiro. Então eu preciso estar encantado com a minha história, se orgulhar da minha história. E eu acho que eu já contei isso aqui para vocês em algum vídeo meu, mas se você está chegando agora, eu tinha vergonha de falar que eu era comissária. Eu saí na minha transição de carreira, né, deixei o mundo corporativo e eu não falava que eu era comissária, porque eu acreditava que isso não ia agregar em nada, que as pessoas iam ouvir e achar que eu só servia café. Mas na verdade, um comissário ele é um agente de segurança, né? Ele prepara pessoas, ele cuida da segurança, ele zela, ele tem muitos conhecimentos de norma, tem a etiqueta, tem a postura, conhecimento de leis, de avião, combate ao fogo, primeiros socorros. Então tem muita coisa, gente. E tudo isso eu uso aqui fora. Então a aviação foi uma grande escola para mim. Onde você está hoje está sendo uma grande escola para você ir para o seu próximo nível. Então é muito importante que você valorize de onde você é, de onde você veio, né? Que nem eu mesma, eu sou um exemplo de que eu não me orgulhava, eu tinha vergonha, eu não sabia me comunicar. Então a Fernanda que está aqui precisou ser construída e lapidada. Então você também. Então hoje, né, para finalizar esse vídeo, eu quero que você reflita. Quais são os momentos que eu mais me orgulho da minha história? O que que eu inspirei pessoas, né? O que que eu posso contar que é de diferente da minha vida? Isso com certeza vai ajudar você a construir um incrível sobre você. E para finalizar aqui, né, eu sei que vocês são muito ansiosos também. Durante uma apresentação é importante você respirar. Se você esquecer alguma coisa, você fala: ai, me dá um minuto que eu esqueci. Você pode dar pausas, né, para respirar também, não tem problema. Pode falar que está nervoso. Então, tudo isso não vai te prejudicar numa apresentação, né? Então, você está ali se apresentando, né, numa entrevista. Ai, espera que eu esqueci. Você vai subir num palco, falar sobre você, respira antes de você trazer a sua fala. Então, a respiração, a meditação, tudo isso vai ajudar você a se apresentar melhor. E, claro, treinar, né? Então, vamos lá, após esse vídeo, eu quero que você treine, que você fale e se apresenta aqui para mim também, para eu saber um pouco mais sobre você. Fez sentido esse vídeo? Vai te ajudar na sua carreira também, provavelmente aí. Me conta aqui, deixa nos comentários e, é claro, eu te encontro então no nosso próximo vídeo.